A noite devorou o mundo. Pete Agarman. 27 de julho. No ritmo em que o bebemos, já não haverá café no fim de semana. Sara está aliviada por ter finalmente pousado em algum lugar. Está principalmente aliviada por ver que não é a única sobrevivente. Não chorou, não demonstrou nenhuma emoção particular. Sem dúvida, o isolamento afetivo dos últimos meses nos embruteceu. Nossa presença está um para o outro. É algo simultaneamente natural e sobrenatural. Entendemo-nos bem. A simplicidade nos remete a algo mágico. Não sei se ela é bonita. Acho-a magnífica e comovente. O aparecimento de Sara não é apenas fonte de regozijo. Encontro-me nervoso e angustiado. Tenho tendência a segui-la por todos os lados, a querer estar perto dela. É preciso perder o costume de não existir um sem o outro, disse-me. Logo sairemos, e há risco de um de nós acabar sendo morto. Nesse caso, o outro deverá continuar. Estamos unidos, mas não somos uma só e mesma pessoa. Tomei isso como uma rejeição. Fui para o telhado para refletir e me acalmar. Por causa da troca de lugar, do vaguear pela cidade, Sara desenvolveu uma autonomia de que careço. Creio também que ela ficou marcada assim por suas dificuldades de cortar os laços com o ex e que teme todo e qualquer novo relacionamento. Ela tem razão. Devemos passar algum tempo sozinhos, a fim de não nos apoiar muito um no outro. Isso não é fácil. Meu corpo está atraído pelo dela, não apenas sexualmente. Sara condensa em si todos os laços que se formam habitualmente com dezenas de pessoas. Ela é tudo para mim. Eu sei que isso não é sadio, mas como agir de outro modo? É uma mulher, e não faço amor há 3 anos. É um ser humano, e faz 5 meses que não vejo nenhum. Obrigo-me a não observá-la a todo momento, a não tomá-la nos braços sob o menor pretexto, a não segui-la como um cachorrinho. Isso exige de mim uma energia considerável, mas pouco a pouco consigo arrancar-me de seu campo magnético. São dias de sofrimento. Sou dependente dela. Às vezes não estou longe de acreditar que estou ficando louco. Forço-me a ir para o telhado e ocupar-me do jardim. Tornei a visitar Richard e Katia, isto é, observá-los e segui-los com o binóculo e falar com eles. Veja-se a que ponto cheguei. Alimento os pássaros, escrevo, faço faxina, passeio pelos apartamentos. Reencontro certa solidão. A tensão diminui. Já não caio em mini depressão, desde que Sara não esteja em meu campo de visão. Ademais, ela também experimenta a necessidade de me tocar, sempre por uma boa razão. Segura em meu braço, descansa as mãos em meu ombro, nossas mãos entram em contato quando lavamos louça. E percebo bem que ela insiste nisso tudo um pouco mais longamente que o necessário. Há entre nós o maravilhamento de que não nos cansamos. Seus cabelos se agitam quando ela caminha, e quando ela fala, aparecem-lhe covinhas no canto da boca. Um ser humano é um aparecimento extraordinário. Espero não esquecê-la jamais. Somos fantasmas irreais de nossa realidade. O perigo não é a única razão de minha relutância à ideia de sair. Há outra, menos nobre. Tenho medo de que Sara encontre outras pessoas, falando claramente outros homens, e me abandone. Meu estatuto de prisioneiro conforta minhas neuroses e minhas angústias. Estar encerrado no apartamento é, afinal, o sonho que acalentei por toda a minha vida.
Estar enclausurado com uma mulher é para mim o ideal. Viver com autossuficiência. Seria belo demais e seria a insanidade. Temos de partir não para encontrar algo que comer, nem para nos abastecer de gás ou de velas, mas, principalmente e acima de tudo, para não viver isolados e para não ficar loucos e não nos destruir lentamente. 29 de julho. Imagino que um dia dormiremos juntos. Parece lógico. As curvas do corpo dela e a doçura de seus sorrisos atiçam o meu desejo. Adoro a maneira como seus cabelos presos lhe acariciam a nuca. É mais belo que um pôr do sol. Descubro-me tão sentimental quanto meus romances. Sou um de meus personagens e tenho, enfim, a impressão de ser eu mesmo. Dormiremos juntos porque somos os dois únicos seres humanos das redondezas. E para nos lembrar das sensações, para ver o que isso produzirá, para ver se isso terá como consequência o reforço de nossa posição contra os zumbis, a afirmação de nossa diferença, de nossa humanidade. As pessoas fazem amor para selar uma aliança e para lutar contra o resto do mundo. Pegamos um colchão em outro apartamento e o colocamos perto do meu. Estão entre nós alguns livros e uma garrafa d'água. Durante a noite, falamos de nossas vidas passadas e de nossa sobrevivência desde o começo dos acontecimentos. Preparamos as refeições. Ela me ajuda a recolher a água e a encontrar comida. Há uma evidência entre nós. Não pensava que seria tão fácil viver com alguém depois da loucura dos últimos meses. Estou ficando apaixonado. Conheço-a há apenas poucos dias e estou apaixonado. Pergunta: estou apaixonado por ela porque é a única mulher acessível? Nós nos entendemos, mas a base de nosso entendimento é uma convivência verdadeira ou está ligada à nossa situação? Acredito que esteja tudo misturado. Não nos entendemos porque estamos sozinhos, mas porque somos sobreviventes. É um ponto em comum importante, que revela algo de nossa história e de nossa relação com o mundo e com os outros. Não há acaso. Estávamos acostumados a estar em minoria. Éramos sobreviventes antes que os zumbis massacrassem a humanidade. Tento impressioná-la, fazê-la rir e mostrar-lhes meus talentos culinários. Ponho mais cuidado em me vestir, em me banhar e em arrumar os cabelos. Quanto a Sara, ela se depilou, muda de penteado e se veste com as roupas retiradas dos apartamentos do prédio. A reserva de café não é a única a dissipar-se a olhos vistos. As velas também. Passamos as noites compartilhando nossas reflexões sobre os zumbis. São nossos inimigos tanto como nosso objeto de estudos. Aquilo que eu pensava comigo e apenas para mim, ganha outro relevo quando o explico a Sara. Estava na hora de parar. Disse-lhe diante de um jantar em forma de bandejão. Sardinhas em lata, feijões vermelhos, biscoitos, compotas de peixe, na mesinha entre nossas duas camas. As épocas empilhadas umas sobre as outras, sem que se tenha tempo de digeri-las, de compreendê-las. Isso havia de romper-se. Era inevitável. Não acredito na fatalidade, respondeu com olhos docemente zombeteiros. A contradição. Que felicidade! Sentia falta disso. Alguém que, finalmente, não está de acordo com minhas construções intelectuais, muito bem erigidas, bastante arquitetadas. O início da noite começa com discussões iluminadas por luz de velas, cercada de sombras que se movem como crianças em torno de uma fogueira. E, efetivamente, é a floresta negra o que nos cerca. Gostamos de trocar teorias.
Mas sei que isso é, antes de tudo, um pretexto para estarmos acordados, para nos observar, para estarmos juntos o maior tempo possível. Em sua opinião, é realmente uma coisa boa o fato de termos sobrevivido? Perguntou-me certa noite. Objetivamente, minha situação é menos dramática que antes. A minha também. Caímos na gargalhada. É a volta do humor também. Um fogo que nos reaquece e nos protege. Quando brincamos, tenho a impressão de que nos damos mutuamente uma energia que os monstros lá fora não poderão jamais extinguir. Nossa vida é interessante porque Sara e eu vivemos sob o olhar um do outro. Isso muda tudo. Meus dias reencontraram densidade, certa onda carnal. Mais que lamentar o passado e chorar, aceitemos a realidade. É nosso mundo e nosso único dever é amar. Pouco importa se ele não é amável. Amemo-nos por estratégia, para não esburacar nossos estômagos com uma úlcera. Lamento não ter compreendido isso anos atrás, no caos e nas dificuldades da sociedade. Criei um mundo ideal porque só existia aquele. Você não tem medo? Perguntou-me Sara no fim de tarde, quando observávamos o carrossel dos zumbis e bebíamos vinho na sacada. Tinha acabado de lhe apresentar Richard e Katia. Ela os saudou com uma simpatia sincera, agitando a mão. Agora não. Você não tem medo deles porque está fechado neste apartamento de terceiro andar. Será diferente quando caminhar entre eles, quando estiver na cidade. Não vou sair. Não temos escolha. Praticamente já não há gás nem velas, e falta-nos conservas de carne e de peixe. Ela tem razão, e eu não gosto disso. Quero que fiquemos aqui. Os zumbis estão embaixo de nossa casa e não podem atingir-nos. Sara me disse que eu não me preocupasse. Perguntei-lhe se ainda tomava seus remédios. Ela retirou um estojo de tecido vermelho e, sorrindo, agitou-o. Não, mas mantenho umas reservas para o caso de necessidade. Além disso, seria prudente que você se exercitasse. Eu ri, mas ela estava séria. Segundo ela, a monstruosidade dos zumbis era tal que era ilusório, no momento, sair e manter a calma. Sem ajuda, era o pânico garantido, e então a morte. Vamos habituar-nos, mas isso vai levar anos. De seu estojo, Sara retirou uns beta-bloqueadores. Confiei nela. Tem mais experiência que eu neste assunto. Um pouco de exercício não seria inútil. Nunca havia tomado beta-bloqueadores. Não sabia como ia reagir. E era melhor que não me apercebesse disso diante dos zumbis. Por uma semana, tomei meio comprimido. Depois passei a um inteiro. Na primeira vez, senti-me tão bem que teria deixado um zumbi devorar-me. O mundo podia ruir que eu não estava nem aí. Adormeci. Precisei de alguns dias para administrar as manifestações da droga em meu cérebro. Não me deixar levar, mas aproveitar-me da sensação de segurança para agir calmamente e com toda a consciência. Exercitamo-nos em caminhadas, em evitar golpes, em portar uma arma, em manter a posição por longos minutos. Os beta-bloqueadores mudavam minha relação com o mundo. Eu tinha de reaprender meus gestos e a maneira de movimentar o corpo. Ensinei Sara a atirar no lugar exato do crânio deles que os leva à morte. Sara me ensinou a desorientá-los. Eles nos detectam graças ao barulho, aos cheiros e à visão. Ela mandou minhas camisetas sujas para os zumbis. Eles se aproximaram delas como se fosse um bolo irresistível. Ela mandou outra de minhas roupas, desta vez coberta com pimenta e perfume.
Os zumbis não demonstraram nenhum interesse. Teremos um ardil quando sairmos. Tecidos impregnados de nosso cheiro que jogaremos longe se os zumbis se aproximarem de nós. Estaremos perfumados para mascarar as emanações de nossos feromônios. Teremos de calçar tênis e evitar que os objetos em nossos bolsos e bolsas se choquem e façam barulho. Observamos a maneira de os zumbis se deslocarem. Anotamos todos os truques no caderno. É o nosso guia de sobrevivência. Temos sorte, disse-lhe eu. Eles não aprendem com os erros. Podemos pregar as mesmas peças neles, que eles não encontram defesa para elas. Não aprendem ainda, disse Sara. Nosso inimigo é uma maior confiança no conhecimento que temos de nosso verdadeiro inimigo. Há que esperar surpresas. Reforçamos nossas roupas. Costuramos forros nas calças, limpamos e recarregamos as armas. Estamos prontos, tanto quanto se pode estar.